Oi, gente. Paulo Guedes, o super-ministro da Economia, falou que está surpreso com as críticas de Olavo ao governo e que ficou muito incomodado com essas críticas e no meio dessa, digamos assim, desse incômodo que o super-ministro está tendo com o Olavo, ele diz uma série de coisas absolutamente reveladoras. Ou do fato dele não saber muito sobre o que está acontecendo, o que é assustador, ou talvez ele saiba mais do que a gente e o Olavo realmente seja o grande líder dessa revolução de direita, não é? A gente tem que falar sobre isso aqui, porque a fala do Paulo Guedes foi estranhíssima. Eu andava na impressão que o Paulo Guedes era, dentro da trupe bolsonarista, uma pessoa com quem eu tinha profundas divergências, uma visão de mundo completamente diferente e servindo a interesses diferentes dos meus. Eu que defendo a classe trabalhadora, ele defende os banqueiros e os empresários, mas pelo menos eu achava que ele era uma pessoa razoavelmente bem informada. E agora eu já não tenho mais certeza. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia, tem uma sessão de diálogos com especialistas e o Filosofia Popular quando eu consigo às sextas-feiras. Bem, na reportagem da Folha de São Paulo, diz o seguinte, que o ministro Paulo Guedes usou o jantar em homenagem ao presidente Jair Bolsonaro, esse domingo agora, dia 17, para questionar o escritor Olavo de Carvalho, ou astrólogo da Virgínia, que é uma outra forma que a gente pode descrever o conspirador fugido do Brasil, enfim, você pode utilizar aí o termo que você quiser. E aí o Paulo Guedes disse que o que mais incomodou ele foi a fala do Olavo que a administração Bolsonaro, se continuar assim, não dura 6 meses. Bem, nesse caso, o Olavo de Carvalho teve uma observação um pouco mais inteligente do que o próprio Paulo Guedes, porque se continuar com esses escândalos um atrás do outro, realmente a durabilidade do governo Bolsonaro está verdadeiramente ameaçada. E eu não quero surpreender as pessoas, porque ontem eu concordei com o Silas Malafaia, hoje eu estou concordando com o Olavo, mas eu abomino todos os dois. São figuras abomináveis, e o fato de você, eventualmente, uma pessoa dessa dizer alguma coisa que não é absurda, diante dos absurdos dos outros, não significa que a gente goste deles, ou que a gente vai passar pano para a quantidade de coisas terríveis, e no caso do Olavo, contra a humanidade, eles fizeram. Porque quando o Olavo faz as pessoas duvidarem do aquecimento global, ele prejudica toda a humanidade, porque prejudica que a gente tenha uma ação positiva para retardar esses efeitos, e muita gente vai sofrer por causa disso. Assim como ele prejudicou a humanidade ao dizer que cigarro não faz mal, e aí as milhares de pessoas que podem ter passado a fumar porque acreditaram no Olavo, podem ter câncer de pulmão e efizema pulmonar e tudo mais. Quer dizer, a minha antipatia por gente como Silas Malafaia e Olavo de Carvalho não pode ser questionada nem por um segundo. Mas em alguns momentos tem pessoas que estão, no caso de Paulo Guedes, aparentemente mais mal informados, ou tem pessoas que conseguem ser mais insensíveis ou menos politicamente hábeis, como foi o caso do Eduardo Bolsonaro em declarações recentes. E o Silas foi pelo menos politicamente hábil, ou foi um bom oportunista, digamos assim, da situação, e não quis se queimar junto com o Eduardo Bolsonaro, que disse muita bobagem. Mas o Paulo Guedes diz, então, a coisa que eu acho que é mais emblemática de toda essa fala dele. Ele diz, em relação ao Olavo, por que o líder, sim, ele chama o Olavo do líder, dispara contra a revolução que inspirou? Primeiro, ele chama o Olavo, eu achava que o líder era o Jair Bolsonaro. Mas pelo visto o líder é o Olavo, não o Jair. Deu para entender? E pior, ele diz que o Olavo inspirou uma revolução, supostamente uma revolução de direita, não é? E que ele estaria disparando contra a revolução que inspirou. O Paulo Guedes parece que não tem a menor ideia de quem é o Olavo de Carvalho, que é um conspirador, que é uma pessoa que não é um liberal, que já disse várias vezes que é um conservador, que não tem nada de liberalismo na ideologia dele, nada. E, enfim, e tem uma agenda profundamente cultural. Então, todas as instâncias do governo Bolsonaro que entram em confronto com essa agenda cultural, seja os militares no MEC, seja a própria agenda do Paulo Guedes, que é uma agenda
fundamentalmente liberal, qualquer momento que entrar em contradição com a agenda dele, ele vai xingar e vai atacar, porque é o que ele sabe fazer. É o que o Olavo sabe fazer. Então, ele não sabe fazer outra coisa. Então, você... inclusive, os livros dele são sempre ataques a alguma coisa que incomoda ele profundamente. Ele não tem uma agenda positiva muito clara, não é? E é muito estranho o Paulo Guedes não saber disso. É esquisito. Porque eu estava na impressão que o Paulo Guedes era uma pessoa assim, mais bem informada, pelo menos. Com certeza mais bem informada que o pessoal do MBL, ele é. Mas vamos lá. Guedes ficara incomodado com a crítica do escritor ao governo e expressou a jornalistas após sessão que exibia um filme sobre sua vida e obra no sábado, no Trump International Hotel. O evento foi organizado pelo ex-estrategista do presidente, Donald Trump, o tal do Steve Bannon, que é o criador do Breitbart News, aquele grupo de extrema-direita que gosta de soltar um monte de teoria da conspiração e por isso que é amiguinho do Olavo de Carvalho, né? No jantar, nesse domingo, com ideólogos, financistas e jornalistas conservadores na casa do embaixador brasileiro Sérgio Amaral, Guedes então chamou Carvalho de líder da revolução liberal no Brasil. É um delírio. Guedes, o Olavo de Carvalho não é liberal de jeito nenhum. Não é liberal nem do liberalismo brasileiro. Conservador nos costumes, liberal na economia, esse liberalismo híbrido. Ele não é liberal de jeito nenhum. Você pode ser um cara ultraliberal da escola de Chicago, entendeu? Que não adota o liberalismo social, por exemplo, europeu. Você tem uma onda liberalista diferente de ultradireita. Mas de ultradireita na economia. Não é? Em outros tópicos você não é tão radical. Mas o Olavo, ele tem fundamentalmente, eu estou te informando, Paulo Guedes, caso você, ou algum assessor seu, algum amigo seu, algum conhecido seu, por acaso tenha acesso a esse vídeo, entendeu? Alguém possa mostrar para ele, não precisa nem ver meu vídeo, vai procurar, vamos procurar as falas do Olavo sobre liberalismo, o que é que ele diz. E você vai ver que ele não é liberal, não é? Então dizer que ele é o líder da Revolução Liberal no Brasil é um pensamento delirante. Eu fico assustado quando eu leio uma coisa dessa. O ministro... o contexto foi uma reprimenda do Guedes sobre o Olavo de Carvalho, né? O ministro lera sobre a fala crítica de Olavo de Carvalho na internet, ainda quando chegava a Washington na comitiva presidencial, no fim da tarde desse domingo. Segundo um observador do encontro, Guedes ressaltou que Olavo sempre apoiou o presidente e repetiu o diagnóstico de que a democracia no Brasil está fortalecida, com a emergência da aliança entre centro-direita e liberais após anos de governo de social-democracia. Quer dizer, o Paulo Guedes continua repetindo bobagem. O Brasil teve dois partidos que já tinham sido social-democratas no passado, mas não eram na época que foram eleitos. Eu vou ter que lembrar as pessoas disso. O PSDB tinha uma agenda relativamente social-democrata nos anos 80, quando tinha duas pessoas lá, Franco Montoro e Mário Covas. Quando o PSDB tinha uma agenda levemente social-democrata nos anos 80, nessa época. E deixou de ser social-democrata já no início dos anos 90. Antes de Fernando Henrique Cardoso chegar à presidência, o PSDB já tinha se tornado um partido de centro, que não era mais social-democrata, que oscilava entre a centro-direita e a centro-esquerda, dependendo das situações. E que já tinha começado uma disputa ali na década de 80 entre a ala liberal e a ala de centro-esquerda do partido. A ala de centro-esquerda tinha gente tipo Serra e a ala de mais à direita começou a ter a presença de um cara como Geraldo Alckmin, que foi ganhar mais destaque depois. Então, o PSDB, ele deixa de ser social-democrata quando ele vira governo. E o PT também passa por uma transformação. Você pode até dizer que o PT continua sendo um partido de centro-esquerda, mas a sua raiz social-democrata, que está lá nos anos 80 e nos anos 90, quando o Lula traz a carta para os brasileiros, ele já está fazendo uma mudança para uma política de conciliação. Aliás, o próprio Lula deixou isso claro, se isso é bom, isso é ruim, enfim, é uma questão discutível, tem méritos, tem críticas, enfim, assim é a vida. Mas a fala do Guedes é delirante. E
ele dizer que a aliança se deu entre a centro-direita e os liberais mostra que ele não entendeu o que foi o governo Bolsonaro e a leitura do Olavo de Carvalho. Porque o Olavo de Carvalho deixou claro em entrevista, mostra que o Paulo Guedes não está vendo as entrevistas do Olavo, né? Eu não assisti todas, porque eu não tenho saco, mas as poucas que eu assisti do Olavo, ele deixa absolutamente claro que para ele o Bolsonaro foi eleito por ser um político conservador nos costumes, que é onde ele tem identidade com o Olavo. Quer dizer, que o Bolsonaro tem identidade com o Olavo nesse particular, e o Olavo acha que foi por isso que Bolsonaro foi eleito. Não pelo plano econômico. Inclusive o Olavo disse que não sabe qual é o plano econômico do Jair Bolsonaro. E o apoiou pelas questões culturais, que é a sua agenda fundamental. Então, o que tudo isso aqui mostra, o que essa notícia mostra pra gente, é que o Guedes aceitou ser super-ministro da Economia não apenas sem experiência na gestão pública, que ele realmente não tem, mas sem conhecimento onde ele estava se metendo do ponto de vista cultural. Porque se ele, das duas mãos, ele está sendo desonesto aqui, o que eu não acredito, ou ele mostra que ele não tem a menor ideia das bases do governo Bolsonaro, da direita evangélica, né, dos ultraconservadores que apoiam Bolsonaro no Congresso, a bancada evangélica, e esses ultraconservadores conspiracionistas da ala do Olavo de Carvalho, que são uma forte influência sobre os filhos do Jair Bolsonaro e sobre o próprio Jair Bolsonaro. Embora eu não saiba se o Jair Bolsonaro leu ou não leu as coisas do Olavo, alguns dos filhos aparentemente leram alguma coisa do Olavo. E repetem, feito papagaios. Agora, vocês percebem que coisa grave? Um bate-cabeça absurdo, e o mais grave de tudo, ele chamar o Olavo, o astrólogo da Virgínia, o conspirador mor, aquele que duvida da teoria da evolução, da mudança climática e da eficácia das vacinas, que cigarro faz mal. Quer dizer, um cara que está pré o escândalo dos informantes sobre a indústria do cigarro. Olavo está num período anterior a isso. Né? Quem viu o filme Informante com Russell Crowe sabe do que eu estou falando. E o Guedes não sabe disso. O Guedes não sabe quem é o Olavo. O Guedes construiu um Olavo na cabeça que não tem nenhuma correspondência com o Olavo real. E o pior, ele acha que esse Olavo da cabeça dele é o líder dessa revolução. Que o Olavo teve um papel importante nas mídias sociais, isso é inquestionável, nós não podemos ignorá-lo. Assim como não podemos ignorar Nando Moura e outras figuras desse grupo Olavete, não podemos ignorar. Mas também a gente não pode transformar esses caras em líderes. Nem nós, nem os bobos lá do governo Bolsonaro. E eu digo isso como uma pessoa que tinha uma leitura crítica da ala liberal do ponto de vista de política econômica. Mas agora eu percebo que ele não entende nada. Não é a política econômica que nós pensamos diferente. Eles também não sabem de política do Brasil e do significado das pessoas e do que está em jogo, em disputa. Ou ele foi propositalmente ingênuo para machucar o Olavo. Ou seja, foi uma coisa de desonestidade. Que eu não estou querendo acreditar que seja. Não é? O bate-cabeça desse governo é inacreditável. É inacreditável a quantidade de bate-cabeça que eles estão fazendo em tão pouco tempo. Gente, nós estamos indo para completar o 3º mês. E já tem escândalos aos montes e um bate-cabeça absurdo entre figuras importantes da área de retaguarda cultural, que é o caso do Olavo, que não pode ser considerado líder, mas tem essa importância do ponto de vista cultural, já estão abandonando o barco. Que coisa alucinada, que coisa... nós entramos numa espécie de aventura do conspiratória delirante. E é um barco, os loucos estão controlando o barco, né? Os loucos estão controlando o hospício, quer dizer, tomaram conta, e nós estamos indo junto. E o pessoal às vezes fica chateado comigo quando eu dou risada, mas eu acho que vocês têm que me entender
que rir diante disso é um mecanismo de defesa, não é que eu goste, não. Eu estou horrorizado, mas eu rio porque eu não consigo ter outra reação, é muito absurdo. Se alguém fosse pensar num roteiro de filme assim apocalíptico para o Brasil, do ponto de vista político, eu acho que seria difícil essa pessoa imaginar uma coisa tão confusa e tão cheia de diferentes elementos complexos e contraditórios quanto a nossa realidade. A realidade está mais estranha do que a ficção. Essa é a conclusão que eu chego diante disso, gente. A gente tem que continuar acompanhando. Eu vou fazer um vídeo sobre bolsominions arrependidos e quero dizer para os bolsominions arrependidos que esses vídeos de bolsominions arrependidos não é para debochar de vocês, não. Mas é para dizer que bom que pelo menos depois da eleição vocês acordaram. Porque pelo menos parte acordou. Claro que muitos ainda não. Mas o objetivo desses vídeos é para a gente ver pessoas passando por um processo de, sabe, de exame e para ver se acordam. Pode ser que seja ainda minoria, mas vamos torcer para que aumente. Vamos torcer para que aumente. Não é... E o riso de algumas circunstâncias e alguns momentos, quando for de uma pessoa genuína, não é para debochar, mas é para dizer, vamos rir juntos da nossa desgraça e tentar mudá-la enquanto podemos mudá-la, não é? Fazer a nossa parte. E eles, se arrependeram de fato, serão auxiliares nossos nessa luta política. Não é? Então, eu vejo que às vezes, muitas vezes na verdade, eu sou mal compreendido, mas fazendo vídeos eu tenho a oportunidade de ir tentando esclarecer para vocês o que eu realmente penso sobre essas coisas. Se você gosta do canal, você tem links na descrição de como você pode apoiar o canal. No Apoia-se, links que você pode fazer depósito, se cadastrar no Melios para ajudar o canal. O cadastro no Melios só vale a pena se você em um ano fizer compras no Melios, né? Através do Melios nas lojas que estão lá. Se vocês fizerem compras lá, vão acabar me ajudando, porque vai ser um cadastro efetivo. E podem também, claro, divulgar o vídeo, divulgar o canal, que ajuda sempre a gente aqui no canal A Nova Máquina do Tempo. Um abração, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.